Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, irmãos e irmãs. Hoje, no tempo luminoso da oitava de Páscoa, meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Um encontro com o ressuscitado que transforma o ordinário em extraordinário. Vamos juntos? Escutemos o Evangelho do dia. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tende algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer: É o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheio de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Que sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como diz a palavra, naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes que nos acompanham através de nosso canal Padre Arivaldo Maria, esse texto nos coloca diante de um Jesus que aparece no cotidiano. Pedro decide pescar. Ele volta à antiga profissão. É como se a vida tivesse voltado ao normal. Mas não é mais o mesmo normal. O ressuscitado está perto. Santo Agostinho vê nessa pesca uma imagem da missão da igreja. O mar é o mundo. As redes são o evangelho. Os peixes são os homens. E a barca é a igreja. E quando a noite parece infrutífera, Jesus aparece ao amanhecer. Ele é o sol que dissipa a escuridão. Quantas vezes também nós, mesmo depois de encontrar Jesus, nos sentimos estéreis nas nossas ações? A ausência de frutos não é sinal da ausência de Deus. Às vezes, é o espaço necessário para que a graça se manifeste. São Gregório Magno comenta que o Senhor não estava visível aos discípulos no início,
para que crescesse neles o desejo e a fé. Portanto, é no vazio da rede que o coração se abre à escuta. Aqui está o poder da palavra. Eles obedecem a uma simples sugestão e a pesca é milagrosa. Quantas vezes ignoramos as palavras simples que Jesus nos dirige? São Jerônimo já tinha dito e nos ensinado: ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. Amados irmãos e irmãs, a obediência humilde à sua voz transforma a esterilidade em abundância. São João Crisóstomo diz: não é a rede, nem o mar, nem a habilidade que trouxe os peixes, mas a ordem de Cristo. João, o discípulo amado, é o primeiro a reconhecer Jesus. O amor vê o que os olhos ainda não veem. Pedro, movido por esse anúncio, lança-se ao mar. O amor reconhece e o zelo se apressa. Santo Agostinho comenta: o amor ardente faz Pedro lançar-se ao mar. Pois embora João tenha reconhecido primeiro, Pedro foi o primeiro a ir até ele. Essa cena tem um tom profundamente eucarístico. O ressuscitado continua a nos alimentar. Ele nos espera com pão e peixe, símbolos da Eucaristia e da missão. São Beda, o Venerável, interpreta o peixe como Cristo, o pão como a palavra. Ele mesmo se oferece como alimento para os seus. Amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes, internautas que nos acompanham, na oitava da Páscoa, o Senhor ressuscitado continua a se manifestar. À beira do nosso mar cotidiano, Ele nos espera com o pão, com palavra, com missão. O convite é simples, mas profundo. Ouvir, obedecer, reconhecer e aproximar-se. Hoje, talvez a tua rede esteja vazia, mas não temas, o Senhor está na margem, basta ouvir a sua voz. Por isso rezemos: Senhor Jesus, Tu que vens ao nosso encontro mesmo quando não Te reconhecemos, abre os nossos olhos pela fé, fortalece nosso amor para que saibamos Te ver e correr ao Teu encontro. Alimenta-nos com a Tua palavra e com o Teu corpo e faze de nós pescadores de homens. Amém. Se esta reflexão tocou seu coração, compartilhe com alguém, inscreva-se, deixe seu like e vamos juntos viver esse tempo pascal com o coração ardente, como o de Pedro e João. Até a próxima homilia, que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!